Bom, boa tarde a todos e todas. Eu quero trazer aqui nessa minha roda de conversa virtual de hoje, fazer um pequeno comentário com a temática sobre os refugiados do mundo. Pois bem, nós temos 4 tipos de refugiado, mas se a gente for analisar dentro do contexto político, econômico, social e cultural, tudo tem o mesmo sentido. Primeiro você tem os refugiados de guerra, você tem os refugiados por perseguições religiosas, você tem os refugiados da fome, né? Então, são aí três elementos que caracterizam a questão dos refugiados no mundo, né? Esse número de refugiados, inclusive de imigrantes, pelas questões políticas, ele sempre existiu, mas esse número ele passa a aumentar, a ter essa expressividade de grupos de pessoas que eram obrigados, inclusive eram expulsos dos seus países, das suas regiões, por questões políticas, por não concordar com apoiar a determinadas guerras e as determinadas posições políticas dos regimes de ditador, dos regimes, inclusive os regimes, o regime único totalitário, né? Então isso passa a acontecer com mais frequência a partir da Segunda Guerra Mundial. Então você tem, e aí voltando um pouco da questão dos elementos dos refugiados, quando você tem aí os refugiados de guerra, que eu já coloquei agora, e você tem os refugiados da fome, que são também, está vinculada também às questões políticas, né? Quando os governos, seja ele qual for, seja ele de qual modelo ou partido que ele faz parte, quando ele não tem uma política que atenda, política social, que atenda às necessidades social de uma grande parte dessas populações desses países, então, na maioria das vezes, esses povos, esses grupos de pessoas começam a procurar outros países, outras regiões como alternativa para a sua sobrevivência, para ele sobreviver com dignidade. Então, não deixa de ser também, que você fala refugiado da fome, você está falando de refugiado, inclusive, que tem uma política, que tem um projeto político, que tem uma questão política, um elemento político que traz disso. Os refugiados também que são perseguidos por questões religiosas está também caracterizado como aí também uma questão política, porque é um governo de partido único, ali com um grupo que está do seu lado, e que tem um regime teocrata que, se as pessoas não se adequarem, não apoiar e não tiver de acordo com a sua política, também é obrigado, são expulsos, na verdade são expulsos desses países, dessas regiões, porque infelizmente esses governos não respeitam aí o direito deles de pensar diferente. Então é isso. Outro tipo de refugiado são os refugiados, inclusive, que advêm inclusive de questões climáticas, que nem os furacões, os vulcões, os tsunamis que ocorrem, que isso pode ocorrer em qualquer parte do mundo, qualquer país do mundo, né? E é lógico que a gente tem aí em outras regiões onde esse tipo de elementos climáticos, eles acontecem, eles são mais favoráveis a acontecer esse tipo de elementos. Então, simplesmente, mas também não deixa de ser elementos políticos. Aí voltando para o
para a situação atual, que realmente nós temos aí hoje, segundo os dados da ONU, só no continente africano são mais com quase 6 milhões de pessoas que se transformaram em grupos que fugiram, que se transformaram em pessoas refugiadas, em grupos refugiados, por essas questões, seja ela econômica, cultural, religiosa, política, enfim. Então você tem hoje no mundo aí, segundo os dados de um organismo vinculado à ONU, quase 6 milhões de pessoas, principalmente do continente africano, espalhado no resto do globo, no resto do planeta, né? Então, nesse momento agora, nós estamos aí vivendo aí uma situação, inclusive, caótica, que os refugiados do norte da África, são os sírios, são os argelinos, são inclusive um pouco também dos egípcios, né? Que também há grupos que foram obrigados a se refugiar, a sair do seu país. Você tem no Iraque, né, pela questão da guerra do Iraque entre os Estados Unidos, e você tem também os palestinos também, que inclusive o povo palestino já tem um histórico da questão de ser obrigados a sair, a largar suas regiões para outras regiões do mundo. Então, mas o que realmente me chamou a atenção é que recentemente aí saiu um relatório, aí um trabalho, um levantamento feito pelos esses organismos que é ligado à ONU, que foram inclusive construídos para cuidar, foram criados para cuidar dessas situações, e muitas das vezes eles são omissos a esse tipo de situações. Então há dados, há um levantamento aí que na região do Mediterrâneo existe aí um cemitério marinho, né, que foram através de relatório, através de levantamento, chegaram à conclusão e descobriram aí esse cemitério marinho, que inclusive o pessoal do norte da África que fazem aí essas travessias através do oceano, né, do mar, e pega inclusive essas barcaças, esses meios de transporte fluvial que não tem nenhum tipo de segurança e que não são fiscalizados pelos órgãos responsáveis, são clandestinos. Então, parte, segundo os dados que trouxeram, são mais de 2.400 pessoas mortas, inclusive, que estão no fundo do mar. Então, olha só a situação de calamidade, até uma questão desumana, porque ou esses grupos de pessoas que tentam a todo custo sair desses países pela questão política ditatorial dos seus governos, ou eles morrem na mão desses governos, né? Ou morrem na mão, inclusive, de grupos de extermínio, que são as milícias armadas, que apoiam, que estão do lado desses governos, têm acordo com a política desses governos, ou eles se arriscam a morrer em alto mar, aí nessa região aí do Mediterrâneo. Então é uma situação extremamente caótica, desumana pela questão. E aí o Karl Marx já dizia nos seus manuscritos, nos seus documentos, assim, tudo que o Karl Marx escreveu lá no começo do seu trabalho não sai da atualidade, quer dizer, é sempre atual. Quer dizer, tudo que ele escreveu, tudo que ele elaborou, está tudo atualizado dentro do contexto do sistema capitalista. E aí uma frase, inclusive, que ele usa, que o capitalismo mata. E aí quando ele fala disso, é isso, quer dizer, aqui há um método perverso, desumano, inclusive,
um dos métodos desumanos e inclusive que está dentro do contexto do sistema capitalista que a sociedade do globo está inserida, nós estamos inseridos nesse modelo, nesse sistema. Então é isso, aqui o capitalismo mata, quer dizer, ele mata de todas as formas. Aí você morre, ou você morre por negligência dos governos, você morre em alto mar, você morre fuzilado pelas guerras, você morre por várias, ou você morre de fome, ou você morre por questões de elementos químicos que são produzidos nos grandes laboratórios dos grupos capitalistas, inclusive para matar inclusive as pessoas, né? Então é isso que eu quero deixar aqui, que as pessoas façam aí suas reflexões daquilo que, enquanto somos pessoas humanas, né? Então é isso, galera, um abraço e até breve.